Bom, gente, boa noite. Vou fazer só a apresentação, uma breve apresentação dos cineastas. A gente está falando de afetos, então são muito queridos mesmo, alunos da ECO, da UERJ, enfim, próximos. E fui professora deles, enfim, fico muito feliz de eles estarem aqui, da gente poder exibir os filmes e da gente poder conversar. Então, vou só falar rapidinho sobre eles e depois a gente vê os filmes e conversa. Então, a gente vai... Lohan Dias, ele é cineasta, videoartista, curador independente e atua no coletivo Anarca Filmes e é aluno aqui da ECO, está se formando agora, se Deus quiser. E o primeiro filme que a gente vai ver conta com a roteiro e direção dele, depois a gente fala, que é o Perpétuo, também depois a gente fala mais do filme. E depois temos a dupla, aliás, desculpa, a Rainha Timbuca, que é intérprete de cinema, aluna do curso de direção teatral, também aqui da ECO, atua na direção criativa e artística e pioneira no projeto Afrocena da UFRJ. Ela é intérprete do filme e é legal que ela também tenha vindo. Né? Passamos para o outro filme, A Poeira Não Quer Sair do Esqueleto, que vai ser depois, com direção dos Daniel e Max. Né? E o Daniel... os dois, né, trabalham no Rio de Janeiro. As suas pesquisas partem de narrativas invisibilizadas para afirmar memórias coletivas por meio de fotografias, textos e ações no interesse de lidar com representações no campo social e estético. O Daniel é artista, cineasta, escritor, formado aqui pelo radialismo da UFRJ. E o Max Vila Moraes é artista com desenvolvimento em linguagens das artes visuais e de educação e é aluno da UERJ. Então, vamos ver os dois filmes e depois a gente conversa. Eu pensei na gente fazer o seguinte, né? Antes de abrir para vocês, né, acho que é bacana vocês falarem um pouquinho, cada um, os filmes são diferentes, né? E também você tem vivido a experiência de apresentar esses filmes, vocês estão exibindo esses filmes em vários lugares, com vários debates, né? Então, acho que vocês podiam falar um pouquinho, cada um falar um pouquinho do filme, e acho que tem muita questão para falar, tanto do filme em si, do processo, né, das questões que os filmes estão trazendo. E antes de passar para vocês, acho que, né, eles falarem um pouquinho, acho que era bacana, né? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lohan, eu sou o diretor e roteirista do primeiro filme, O Perpétuo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar podendo dividir a mesa com companheiros tão assim, incríveis, pessoas que dividiram esse percurso nesse lugar aqui comigo, então me sinto mais fortificado de estar presente nesse espaço. O Perpétuo, ele é um filme que foi ele começa a ser pensado em 2013 e ele só vai conseguir ser realizado em 2018 por uma série de obstáculos, mas principalmente porque não tem dinheiro e porque, enfim, é pensado para ser filmado todo na Baixada Fluminense. A rua onde se passa o filme eu fui criado, fica em Cerâmica, em Nova Iguaçu, que é uma cidade da Baixada Fluminense. E esse filme passou muito por uma vontade de tentar pensar esse espaço onde eu não moro mais, né, onde eu iria voltar a filmar, a partir de uma mudança de chave de imaginário. Né? A última vez que esse bairro foi filmado foi em 1978, num filme chamado Crueldade Mortal. Então esse território ele já vinha sendo estigmatizado pela mídia e pelo Estado como um território de violência, como um território de lixamentos. Esse filme é sobre lixamento. E é um
enfim, vai ter que acontecer várias coisas que vão ficar esse estigma. Então eu queria pensar esse lugar a partir de outras possibilidades, outras circulações, outros afetos, e queria que esses conflitos fossem pensados a partir da localidade e não a partir de preceitos universais, né? Então, como eu poderia construir sentidos com as pessoas de forma que aquilo partisse de lá para lá, né? Não só o pensamento do filme, mas também a economia que o filme poderia viabilizar, porque foi um filme aprovado em edital. Então, como a gente poderia estar pensando pessoas para a equipe que se relacionam afetivamente, sensivelmente, materialmente, quanto corpo, para estar fazendo o filme. O Max também fez direção de arte nesse filme, figurino, costura, né? Que a gente sabe como é que é esse rolê de curta-metragem. E, enfim, já foi muito sobre muitas coisas, né? Ele começa a ser pensado a partir de uma ideia de desigualdade social. Eu pensava o cárcere, e aí no meio do processo, questionando inclusive os limites da ideia de uma representatividade, eu decidi que os conflitos desses personagens dramaturgicamente seriam colocados em um plano atrás das questões sensoriais, ou atrás do tempo que o próprio espaço evocava para a gente pensar as condições deles, né? E não ver sempre o personagem, quando eu visse, sempre o ver como um negro ex-presidiário, né? Mas ver como uma pessoa que está de retorno e que, enfim, tem questões a serem trabalhadas e construídas sobre si com os seus vizinhos, né? Então, como a gente pode partir, por exemplo, de uma ideia de oralidade para fazer um sentido para o próprio corpo dele, né? Como eu posso pensar que esses afetos eles podem ser manifestados a partir do encontro, né? E isso vai dizer um pouco sobre eles, né? A história dessas pessoas dizer um pouco sobre eles. Mas aí eu acho que a gente pode desenvolver e falar mais, assim, conforme a conversa fosse transformando. Boa noite, sou a Rainha Timuca, intérprete do Perpétuo. E durante o processo dessa concepção ela se materializar, né, era muito as conversas em base do como fazer durar e como, de fato, apresentar essa cena que ela está perpetuando, né? Como conversar, principalmente com os não atores que são moradores, né? E como fazer de uma certa forma se tornar um sentido único do que cada cena ela estava propondo, né? E assim, o processo o mais tocante no processo todo é que a gente percebeu que a gente precisava fazer a preparação no espaço, né? E isso foi um período que virou a chave completamente do que era o protótipo do Perpétuo, né? Acho que era o 5º tratamento, 6º tratamento, foi outros tratamentos, né? Mas, todo dia mudando alguma coisa. Mas aí, isso quando vira, né, a gente começa a se atentar para os detalhes, e como, sobretudo, respeitar esses detalhes que é espaço, né, lugar de onde se vive, né, como respeitar o espaço, enfim. Uma das provocações que é bem perceptível no processo do Perpétuo e até na finalização, que faz um contraponto também com Poeira, mas, enfim, vou deixar aqui. Boa noite, me chamo Max Willa Moraes. Estou muito feliz pelo convite, é sempre uma honra, né? Ainda mais a gente pensar a população negra e tal nesses espaços, né? Eu fico pensando quanto esse espaço aqui tem de memória também, né? De quantas coisas ele traz. Realmente parece um tribunal, né?
Mas também pode parecer outras coisas, né? Então, quando a gente também está aqui, as coisas também mudam. A Poeira Não Quer Sair do Esqueleto, eu acho que fala um pouco também disso, dessa concepção de mudança sobre a história, porque toda a história também, ela de alguma maneira, ela é sentida, praticada também a partir de quem conta, né? Vai depender muito da perspectiva que está se olhando para a história, enfim. Então a gente foi, dentro desse processo de fazer o filme, teve esse momento de pesquisa nos arquivos públicos, e depois teve esse segundo momento também, que foi encontrar e conhecer pessoas que moram nessa comunidade, nessa favela chamada Favela Metrô Mangueira, que para a gente, enquanto uma leitura da história também, né, é essa atualização, não sei se é atualização, mas é entender ela de novo como a Favela do Esqueleto, né, a Favela do Metrô Mangueira, partilhando o mesmo local da Favela do Esqueleto há 50 anos depois. Então, de alguma maneira, foi pensar como essas imagens retornariam para essas pessoas 50 anos depois, né? Como essa população que estava sofrendo de novo uma remoção do Estado por conta dos jogos esportivos na cidade, enfim, por conta do Maracanã, estava de novo sofrendo essa violência do Estado e tal, enfim, da polícia. É bem frequente ali na Mangueira também, tem muito, né, muitas rondas e tal. E aí eu acho que tem esse, para mim, e aí sempre quando a gente também vê o filme, né, a gente percebe outras coisas. Antes de passar para o Daniel para ele dar uma fala, fiquei pensando muito na situação que a Dalva ela queima, né, o arquivo público. E aí, porque isso, de alguma maneira, é algo bem radical também que ela se compromete a fazer com a gente, né? Queimar uma imagem de arquivo público, enfim. Ainda mais se a gente for pensar, né, na história das nossas instituições ruindo, enfim. Isso é uma problemática, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que ela queima não porque ela tem, né, vai apagar toda a história, porque aquilo também é uma reprodução, e ela sabe disso, mas também porque ela quer se comprometer com a gente, pelo menos foi isso que a gente entendeu, porque o processo do filme ele é coletivo, né, no sentido de que as diárias também foram pensadas igualmente para todas as pessoas, então ali é um trabalho, o filme foi concebido como um trabalho, não só como uma coleta de testemunho, mas como um trabalho coletivo. Ela também, nesse ato de queimar, ela também, de alguma maneira eu vejo que ela está querendo iniciar esse processo de contar e de fazer uma leitura da história, né? Que é a história daquele local, mas também que não é só daquele local, que é um local que passou e que se multiplica em outros lugares também. Então, A Poeira Não Quer Sair do Esqueleto é esse filme que tem essa leitura também performática, porque ele lida também com uma outra maneira de se comunicar, eu acho, e é, de alguma maneira, também entender que a linguagem e a comunicação elas podem ser moduláveis, né? Variáveis, enfim. E que não existe só um tipo de negro. Porque teve uma vez que eu apresentei esse filme na semana de cinema, e aí, no final, teve uma pergunta, né, de uma senhora perguntando por que ela me questionou por que eu falava do jeito que eu falava, que parecia muito um jeito de uma pessoa branca da academia. E aí, isso eu não consegui dar uma resposta para ela assim, no começo, mas me veio muito, né, depois do acontecido, de entender que é isso, né? A história ela é contada de diversas maneiras e que existem múltiplas formas de ser negro, negra, de ser uma pessoa binária ou não binária, enfim. Existem muitas formas de contar uma história, de alguma maneira também de se relacionar com essa história, de se relacionar com o trabalho.
Então, acho que nesse primeiro momento, o filme ele sempre me... Sempre não, que é muita coisa. Mas das vezes que tenho visto, né, publicamente, tem me mostrado também esse interesse coletivo de contar uma história. E também os limites, né, porque nem sempre tem como contar... Acho que não tem como contar uma história toda, né? Enfim. Oi, boa noite, eu sou o Daniel. Eu dirigi junto de Max esse filme, né? E, bem, acho que Max já deu conta de falar as coisas, mas, bem, o filme também, para mim, ele parte um pouco de um medo da falta de memória, já que meu pai me falava muito sobre a experiência dele com a favela do Esqueleto, antes dele se mudar para São João de Meriti. Então, acho que passa muito pelas coisas que Max falou, né, a respeito das representações negras, e que é uma coisa que eu estava até lendo o novo livro da Bell Hooks, e aí ela fala de uma comodificação das representações negras, né? E aí commodity, essa coisa comercializável, né? E também cômoda, que se torna cômoda. Mas, só para falar um pouco sobre o processo do filme, antes da gente abrir, porque a gente não tinha exatamente um texto para esse filme, né? É um filme documentário, então ele é um filme de entrevistas, e a gente tinha um argumento, né, para fazer o filme. Então a gente não sabia o que viria a partir daí, e a gente assume, claro, que a gente é diferente das pessoas com quem a gente estava falando ali, né? A gente não, acho que é isso que Max quer dizer quando ele diz que não existe só um tipo de pessoa negra, né? Mas isso para dizer que, assim, a gente se preocupou mais do que com o texto do filme, a gente se preocupou com o modo de fazer dele, né? Então, a gente estipulou desde antes que seria um filme que ele iria passar por uma determinada localidade, fazer um deslocamento e em um percurso de tempo, né? Desde o dia claro até o fim da noite. Então, isso só para a gente... Porque, assim, existe um mercado, né, que coloca a gente em termos de competição e tudo mais, e aí a gente precisa estar muito próprio do que a gente fala, ou a gente precisa fazer isso de uma maneira muito radical, ou muito licenciosa, ou de, assim, né, sempre muito novo, né, tudo muito novo. E aí o caso desse filme era um pouco buscar essas memórias, né, dar corpo a elas, e a partir também desse esquema que a gente dividiu um trabalho coletivo, né, já que, assim, eu e Max, a gente também vem trabalhando como artista visual, e a gente trabalha com o arquivo como um meio e um fim, né, uma prática também, né. Então o filme ele uma forma de desdobrar ele também, que Max falou. E, bem, isso só para, assim, né, para a gente entender como é que a gente também pode estabelecer um ponto em que esse filme pode ser avaliado, né, porque a partir do momento também que pessoas negras fazem filmes, não se torna só um lugar de fala, eles são negros, portanto, né, tipo, pode-se falar o que quiser, mas, assim, no caso a gente não sabia sobre o que a gente ia falar, e aí as imagens de arquivo foram sendo esse mediador, né. Eu acho que era isso, eu esqueci o final, mas, assim... Obrigado, Tereza, pelo convite, o pessoal do PPGAC, Lívia, que estava na banca, tá? Não, e tinha também, a gente não pode esquecer que tinha os capítulos, né? Os capítulos são também uma maneira de encaminhar um pouco, né, a narrativa. Então tem algo no filme que, assim, a gente não sabe muito bem o que a pessoa vai dizer, porque foi gravado no dia, né? O filme foi feito
A gente marcou com a Dalva um dia e fez o filme em um dia. Né? Teve a pré-produção e tal para conhecer as pessoas, a gente conheceu, conversou e tal. Mas ele foi feito, né, em um dia. O orçamento, né? Sim, você já falou. Exatamente. E aí foi feito em um dia. E aí, nesse sentido, tinha... Porque a gente encontrou nos diversos dos arquivos, meio que... Quando um arquivo, né, passa por um arquivo público, tem meio que uma carimbada, né, com a data, com tudo. Além disso, que é corriqueiro, que é o carimbo, que é a marca ali, que é essa, né, demarcação do tempo, tinha também em alguns os anúncios de jornal. Então tinha, sei lá, mudança da favela, dos favelados para Vila Kennedy. Não sei o que, a poeira. Tinha muitas palavras que giravam em torno dessa favela, que é a favela do Esqueleto, né? Que, não sei se vocês sabem, que ela foi... As pessoas foram morar no Esqueleto, onde a gente conhece hoje como UERJ. Então, toda aquela região ali é a favela do Esqueleto. Tanto é que o Fuscão até fala, né? Lá onde é a favela aqui é a favela do Esqueleto, é logo ali, né? Então tem também, de alguma maneira, esse conhecimento da favela por algumas pessoas. A Dalva era a pessoa mais recente dessas que participaram, né? Teve o Luiz, o Valbe é o personagem externo, a pessoa externa, né? Que participa do filme, Quebrando os Tijolos. Ele mora em Itaboraí, numa fábrica de tijolo. Então também tem isso, né? Esse capítulo é dessa pessoa externa e tal, e depois a gente vai conhecendo cada vez mais os moradores da favela. Mas cada morador também tem o seu tempo ali, né? E tem o seu conhecimento acerca da história do lugar. Então não é que a gente foi para o lugar para levar algo, mas foi para, junto dessas pessoas, conseguir ter algum redirecionamento da história. E de entender também que a história ela precisa ser contada muitas vezes. Não tem como contar ela só uma vez só. Porque esse foi, de alguma maneira, o problema que a gente sentiu quando foi pesquisar a favela do Esqueleto. Que não se tinha que não se tinha, né, essa produção ali desse local. Então, tem esse ponto também. E eu sou ex-estudante, né, formada em artes visuais de licenciatura em 2016, na UERJ também. Então, eu vinha de Santíssimo, de trem, o tempo todo no trem. A minha trajetória sempre foi no trem. Muito tempo no trem, muito cansaço, né? Porque a gente não consegue sentar se a gente não madruga, e enfim. E eu sempre saí 10 horas da noite da UERJ para chegar. Peguei o último trem, aí corre, aí sempre passava ali na Mangueira. E era essa região muito misteriosa para mim, porque parece muito com outras, mas tem também a sua especificidade. E ali, para mim, sempre rolou essa cara de um lugar meio que sabe, um lugar que está sempre... Acho que isso acontece na casa da minha família. Sempre rola, né? Assim, o pessoal da periferia, né, casas populares, sempre estão fazendo a casa, né? Nunca tá. E aí tinha, mas isso, o que eu via é que rolava uma tensão ali, porque costumava ficar polícia, não sei se já passaram ali na Mangueira, rola às vezes um camburão, um carro de polícia ali na entrada da favela e um movimento estranho. Aí, enfim, aí somado a história do pai do Daniel, somado que a gente também morava juntas lá no Engenho Novo, e a gente sempre passava ali esse percurso, que é um percurso que aparece em outros trabalhos nossos também, que é o Dobrar Vento e Papel, que é um videoarte que a gente faz. Enfim, tem esse lugar também que é de contar uma história, e cada vez que eu vejo, assim, eu fico meio que me interesso mais por pensar um desdobramento e tal. E pensando em desdobramento a partir também do dinheiro público, né? Eu acho que é importante demarcar isso, que foi um filme... Os 2 filmes foram feitos com dinheiro público
E essa diária de R$ 100 só foi possível porque tinha dinheiro público, porque senão, não sei se seria feito, talvez pudesse ser feito por vaquinha, talvez, porque foi um edital de R$ 12.000 que a gente acabou levando 9.500. E aí tem essa fala, a gente tem que se comprometer, sempre que fala publicamente, falar que foi feito pelo Elipse, pela Sesgran Rio. Obrigada, pessoal. E é isso, assim, eu acho que o filme tem também, de algum jeito, o interesse de convocar que se façam mais editais para que possam se recontar mais histórias, não só da população negra, mas da população, né, periférica, que precisa, enquanto história, né, que se guarda, porque acho que tem isso, né, tem o lado da oralidade, que a gente guarda também, mas, de alguma maneira, a gente entende que como a visão da história, até ensinada na universidade, é uma visão, às vezes, de história única, né, de um jeito só de contar, aí a gente vê também essa necessidade de trabalhar com os arquivos. Então, é como né, fazer essa combinação, conjugar o arquivo com a memória viva. Né? Então, e a leitura do arquivo, acho que tem. Tá funcionando. Quem? Bom, adorei ver os filmes, rever o Poeira e conhecer o Perpétuo. E aí eu fiquei curiosa agora vendo, saber das mulheres, né, que aparecem, que recebem, né, os dois personagens, atores, né, como é que porque me pareceu que são histórias, enfim, que elas contam espontaneamente ou não? Então, a gente teve esse processo, na minha escrita do roteiro, de estar sempre pensando uma ideia onde onde o olhar fosse um verbo, então o olhar seria uma ação. E por ser uma ação, eu precisaria que o espectador também contasse algo quando ele fosse assistir. E aí, para eu pegar essa mediação, eu achei uma estratégia que era construir um roteiro com lacunas. E essas lacunas poderiam ser mediadas por esses que usualmente o cinema chama de não atores, mas que a gente estava convocando a atuar, né? E quando a gente encontra essas pessoas, uma das nossas vontades, já dentro desse processo de pré-produção, é trabalhar a memória afetiva. Mas como que a ficção poderia levar a memória afetiva a um transbordamento dos arquétipos ou dos contornos que são colocados, né? Então, a gente, na preparação de elenco, eu encontrava essas pessoas e eu perguntava o que da vida delas poderia ser um filme, ou o que da vida delas elas gostariam de falar como um filme, ou falar em um filme, mas que elas tivessem a consciência de que elas não são necessariamente as pessoas que estão nesse filme, né? Que elas têm algum distanciamento e que elas podem fabular em cima do que elas querem que seja mostrado. E aí, dramaturgicamente, eu colocava pontas do roteiro que elas atuavam, o que não era o cotidiano, e que essa ponta daria um gancho para que elas buscassem na própria memória afetiva a liga para esse continuamento dramatúrgico. Então, elas saem e voltam para o roteiro, mas esse roteiro só pode ser construído por uma vivência anterior. E aí, nesse sentido, eu não sei, assim, eu gosto de falar que eu não sei se eu falo necessariamente vivência, eu gosto de falar da fabulação dessa vivência também, porque a Kézia vai trazer a ideia de um furacão, né, e que o que tinha acontecido em Nova Iguaçu, pelo que a gente entendendo que era um furacão, foi uma força que derrubou algumas casas, e realmente caiu à frente de algumas casas. Isso, enfim, me evocou como um dado de tipo, como a gente poderia também, né, ultrapassar
esses contornos, assim, né? Então, tem esse lado do depoimento, mas eu gosto de acreditar também que não é simplesmente um depoimento, né? É uma própria fabulação, porque geralmente a diretriz que eu dava para os atores, que são os protagonistas, era de que eles assumissem um certo dispositivo de entrevistador. Então, eles entravam para a cena buscando um certo condutor, um certo dispositivo, onde essa pessoa tivesse uma brecha também dentro do texto para trazer algo dela, né? Então não seria a ficção pensar essa hibridização não da câmera para fora da câmera, mas para dentro da cena, né? Ou como, enfim, ou com o próprio espaço evocar algumas questões. No caso da Késia tem a linha, né? Então eu quis pensar figurativamente o que seria uma linha entre ela e essa outra pessoa, né? E como ela poderia, mexendo no espaço, ligar pontos que eram do roteiro e que não eram do roteiro, né? Como, por exemplo, o Furacão não era, o texto do Você é Negro era, o momento do cortar o cabelo era do roteiro, mas a fibromialgia não estava no roteiro. Mas é engraçado como esse lugar da fabulação me parece carregar algo em continuidade, assim, que também não é algo só para o filme. A gente fez esse filme, a Edna Toledo, que é coadjuvante e fala da fibromialgia, depois participou de uma residência fílmica que a gente fez no Espaço Saracura. E nessa residência fílmica antifascista, a gente produziu 8 filmes num mês. E ela foi dirigir o filme dela, né? Ela veio de Nova Iguaçu, ia nesse espaço no Rio de Janeiro, ela, enfim, tinha bolsa, fazia o curso com a gente, e ela produziu um documentário que perpassava essas questões também, mas já não era mais algo onde estava incluído dentro de uma proposta minha, já era algo que ela mesma levou para o mundo e, enfim, fez a forma e o conteúdo dela, né? Então, tem essa coisa da memória afetiva, mas também tem algo de tentar transbordar, né? Até na cena do canto também, que eu acho que, para mim, ali também tem um lugar da memória afetiva no sentido de que essa cena não estava no roteiro, mas sempre foi uma prática muito comum entre a gente brincando, assim. E, na verdade, não só da gente. Eu acho que todas as pessoas... porque aqui na faculdade eu vim entender isso como um gromelô, né? Um exercício de teatro onde a pessoa solta. Mas na minha vida eu sempre tentei cantar em inglês e improvisation. E a gente sempre brincava assim na faculdade, né? E era uma memória nossa. E aí eu falei, cara, a gente não vai ter outra oportunidade de ter esses equipamentos agora. Vamos arriscar, vamos, tipo assim, parou, vamos tirar essa noia, vamos brincar, vamos fazer isso aqui. E vamos tentar criar uma relação que a gente consiga desconectar o significado da forma da palavra, né? De como que a gente poderia, através dessa cena, expandir uma consciência sobre a música, por exemplo, né? Porque, foda-se se está falando certo ou errado a língua inglesa, ela está cantando e cantando pra caralho. Né? Então, como que a gente poderia, talvez, modificar certos signos coloniais, né? Como a língua inglesa, e mostrar que existem outras afetividades e sensibilidades que vão vazar, né? Esses contornos. E aí eu acho que o afeto, não só sobre o carinho, sobre o amor, mas o se afetar, né? Eu acho que ele vai ser um meio onde essas sensibilidades podem se organizar e desorganizar. Né? E se enquadrar, ou se desenquadrar, ou se reencaixar, se modular, mas para tentar virar essas chaves mesmo, né? Assim, do que vai ser uma realidade concreta, do que não vai ser realidade concreta, né? Do que é uma casa se construindo, do que é uma casa se desconstruindo, uma vida, né? A primeira personagem fala do filho dela que não vai ver ela, que não foi ver ela. Filmagem, né? Ela fala da filmagem, e de repente essa filmagem é o que ela está fazendo, ou ela é atriz fora desse filme, ou, né? Então, não sei, tem uma coisa particular que eu acho que pode extravasar o estrutural, né? Assim, que pode modificar a forma, né, das coisas. Acho que um pouco por aí. Fala um pouquinho, Tiago. Como é que foi as cenas em dupla? Está fazendo uma pergunta? Como foram as cenas em dupla, onde você esteve com os atores coadjuvantes? Queremos ouvir vocês, gente. É muito legal quando a gente... porque, né, a gente se vê estranho.
né? Enfim, mas ouvir sobre o que vê é legal, é interessante. É isso, vamos ouvir. Mas também pode falar, porque muitas vezes não falam, né? Então, vamos falar. Ó, tem a Minerva aqui atrás. Alguém quer fazer mais uma? Ah, Boa noite, muito obrigada pelos filmes, obrigada pela presença. Que bom, que lindo, que beleza. Uma pergunta para Poeira, para o pessoal do Poeira, fiquei curiosa, então, vocês tinham essa determinação, que era chegar de manhã e sair ao fim do dia, mas e as pessoas? Como foi a relação? Eu não entendi pela fala de vocês, como é que cada pessoa apareceu para compor os capítulos, entende? Como é que foi isso, por favor? Obrigado. Leonora também foi minha professora. Ótimo, né? Então, muito feliz de estar aqui. Bem, o filme ele tem, né, esse interesse de ser uma elipse, né, de começar de manhã e terminar à noite no filme. No contato com as pessoas foi de tentar fazer o capítulo que elas estavam responsáveis, né, junto com a gente, porque a responsabilidade era nossa, coletiva, de fazer em um dia. Então, a gente tinha um dia para Dalva fazer a parte dela. Então, a Dalva ficou... Um dia da Dalva foi à noite, de tarde para noite. O um dia do Valbe foi de madrugada. Não, a gente chegou de madrugada em Itaboraí, e aí a gente pega aquele plano, né, bem cedinho, e aí depois a gente encontra o Valbe de manhã. E aí o Luiz foi à noite e à tarde. A Elisângela foi à tarde. E o Fuscão foi de manhã um pouquinho, assim, mais 11 por aí. Então tinha esse interesse de marcar por conta da luz, né? Então o Valbe é uma luz mais de madrugada, que acabou ficando de manhã também. E até meio de tarde, né? Ele chega até meio-dia do Valbe. Aí o do Fuscão vai, sei lá, de 11 até as 2, das 3. Aí a Elisângela das 3 até quase a noite. E aí a Dalva vem meio que da tarde até a noite. E aí o filme é como se fosse, né, em um dia só. A relação com encontrar as pessoas foi também bem essa relação de pré-produção mesmo. De eu, Lohan, Daniel, irmos até o metrô Mangueira e aí perguntar a pessoas que gostariam de contar a história ou que gostariam de saber junto com a gente a história do esqueleto. Então a gente foi lá com as fotografias, e aí mostrava as fotografias, aí entrava dentro de um lugar, mostrava, aí o pessoal falava, eu sei sim da favela do esqueleto, mas tem alguém lá no não sei aonde que vai saber melhor, que vai contar, que é a Michele. Aí a gente ia lá atrás da Michele, aí a Michele não quis mais participar, desistiu. E aí a gente foi, mas a gente gostaria muito de fazer com uma pessoa que trabalha ali no Lava Jato. Aí surgiu essa vontade de fazer com alguém que trabalhava no Lava Jato, que foi a Elisângela. E aí a gente encontrou a Elisângela, que também, por coincidência, tinha feito um filme no Maracanã. Que você quer contar também um pouco? Sobre o filme? Não, sobre o que você quiser. Não, então deixa eu perguntar, e sobre a pessoa que está tocando o instrumento? Bem, a gente já tinha um pouco, assim, né, como eu falei, a gente tinha um argumento e aí isso a gente pôde se programar melhor, né? Assim, o Max falou dos horários, chegar em um determinado dia, um determinado horário, outro dia ligar, e a gente já tinha feito uma pré-produção, a gente já tinha falado por meio, assim, né, tendo as imagens como mediação, né? E bem, a música a gente já tinha a ideia de terminar o filme na sombra, com fogo, e aí viria uma música de fora do campo de visão, né, que aí a princípio ela é extra-diegética, né,
termo de cinema, e aí ela se torna diegética quando o Luiz entra. Mas a gente não sabia qual ia ser a música, né? Então, assim, a gente tinha um plano de materiais que a gente ia lidar ao longo do filme e um plano de ações até, que também foi se transformando ao longo, né? Então, por exemplo, Max falou do dobrar vento e papel, a gente também propôs uma dessas ações de dobrar vento e papel, que é um trabalho que a gente fez há muito tempo atrás, jogando papel para o alto, e aí a ideia era a gente se mover na paisagem em relação a esse papel, né? E aí, enfim, a gente propôs isso para uma dessas pessoas, mas aí a gente achou que não cabia tanto que isso entrasse. Então, assim, a gente não tinha um texto, né? O texto ele foi sendo feito em ação. Então, assim, é um filme também que um dos problemas é a comunicação, mas é uma comunicação que ela vai sendo feita e também por isso a gente também tinha essa flexibilidade, né? Não era um filme com roteiro ou com um final pronto, mas ele que escolheu a gente propôs ele tocar. Ele era um músico também, e aí ele escolheu qual seria essa música, né? Que estava dentro do repertório dele. Rapidinho, só porque já está acabando, né? Mas acho que também é legal porque, por exemplo, é porque o Dani fala não tinha um roteiro, porque não é essa maneira tradicional que eu vejo de entender. Não é um roteiro no sentido de enrijecer, mas tinha os capítulos, né? Os capítulos já tinham nomes, mais ou menos, assim, anteriores ao filme. Então, a gente já tinha olhado esses arquivos, já tinha encontrado esses nomes e tinha pensado em algumas ações para propor para essas pessoas. Então, o Valby é essa pessoa que trabalha numa cerâmica e a gente propõe a ele quebrar os tijolos. E aí a gente vai propondo para as pessoas algumas ações que dá para perceber, né? O Luiz, que toca, é o mesmo que tem o artista do Metrô Mangueira que faz ele faz 13 cidades. Ele tem 13 cidades do Rio de Janeiro, são 13 cidades do Rio de Janeiro, dentro do ateliê dele, que também é um lugar onde ele trabalha com carro, uma mecânica. E aí tem... Oi? Radiador, ele é radiador, e aí a gente descobriu que ele tocava, que ele também é músico. Então, foi porque a gente queria que terminasse também com uma música que remetesse, de alguma maneira, essa poeira, né, esse fogo, algo que continuamente pode ser retocado, refeito. Então, tem algo da poeira que é tanto para a construção quanto para a destruição, né? Então, a gente, de alguma maneira, estava pensando como dar esse tom de que uma população negra, mesmo nessas condições, diz, eu tenho um castelo, né? Minha casa é meu castelo, enfim, diz também para a gente que é possível reconstruir algo. Então, acho que a Dalva também é um pouco esse lugar da reconstrução. Gente, acho que é isso. só um minutinho, você quer falar? Porque a gente tem que finalizar. Só para fechar, é que eu esqueci de comentar que também tem um desdobramento do filme, que é o livro, né? Que é quando o filme se torna texto, de fato. Que é o livro Poeira. Lívia Flores tem um, né, não? E, bem, quem quiser comprar, eu ainda tenho 2 exemplares. É R$50 e o dinheiro que eu consegui, né, no final disso, é para conseguir, de fato, entregar esse produto, né, material, para as pessoas que participaram do filme e tem as entrevistas completas, né, e é um fotolivro, né, na verdade, um jeito de tornar isso visual também e textual. E, bem, é isso. Muito obrigada a todas. Ai, gente, só para comentar, porque né, a gente sentiu que tem que fazer o comentário também, assim, muito feliz por apresentar esses 2 filmes juntos. Eu acho que a gente morou junto durante 2 anos, eu gostaria de comentar isso, que são processos que eu acho que se retroalimentam muito. Durante o processo do Perpétuo de fazer, eu filmei o Poeira antes, e logo depois eu fui com o Max fazer o Perpétuo, então acho que as nossas poéticas se ligam muito, principalmente no momento onde a gente estava pensando que os próximos encaminhamentos de intelectualidades, até para uma construção de Estado, não estão nesses espaços somente, né?
de que existiam outras intelectualidades e outros espaços que precisam construir também movimentos de futuro, né? Que já constroem esse movimento de futuro, mas que precisam ser reivindicados como parte de frente. Assim. Então, eu não queria encerrar aqui essa fala sem fazer essa questão para a academia, porque ela não vai ser a ponta mais fina da inteligência nacional e ela precisa criar uma extensão para a sociedade que não seja só a reprodução epistemológica, a reprodução da história única, né? Mas é mais legal que a gente seja inserido dentro da universidade. Eu acho que é legal essa fala, porque é por isso também que a gente pensou em convidar vocês, né? Fico muito feliz de poder, né, ter tido a ideia e de vocês estarem aqui. Eu acho que são os dois filmes que trazem bem, né, esse lugar, esse sentimento, essa percepção do novo cinema também, né, de jovem, que eu acho que é bacana, essa percepção do tempo, da estética, né, além de todas as questões que estão chegando muito com os jovens, acho bacana, não só aqui. Eu esqueci de falar, mas eu ia fazer uma pergunta, mas depois o Lohan comenta, da recepção, né, do filme dele, que foi exibido agora na Holanda, que foi bacana. Então, depois, eu acho que era saber disso, mas acho que a gente tem que encerrar. E eu queria agradecer a presença de todos, agradecer todo o programa, a presença de vocês, muito feliz, e a Amanda pelo trabalho, pela incansável produção, impecável e tudo, e a participação de todo mundo hoje. Amanhã tem mais, 15 horas. Obrigada.